Rezem comigo. Obrigado, Senhor, pela vossa palavra que ouvimos, a palavra de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, como é bom poder escutar a palavra do Senhor. Você imagina que graça divina eu e você temos ao escutar a palavra de Deus. Porque é Deus quem fala para nós. E Deus que vai falando para nós no meio da história que nós vivemos. Deus que fala para nós na mesa da palavra, pelo leitor. O leitor é a boca de Deus, falando para nós. Por isso é ministério, a proclamação da palavra. E Deus vai falando no meio da história, como vimos a primeira leitura, que de imediato a gente diz, nossa, é difícil essa palavra, não entendi nada. Porque Deus está falando no meio da história. E Deus continua falando para nós no meio de nossa história. Será que entendemos os sinais de Deus no meio de nós? Ou queremos um Deus distante de nós? É fácil colocar um Deus lá em cima, separado de nós. Um Deus que não preocupa, mas este não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é aquele que debruça sobre nossa humanidade. E o sentido de ser igreja é isto, como nós agora aqui todos unidos, sendo esta igreja bonita de Jesus, sacramento do reino. Então deixar-se tocar por essa palavra de Deus, como Jesus mostrou para nós no Evangelho de Mateus. Aquele leproso que vai se aproximar de Jesus e vai manifestar a sua confiança no Senhor. Como que anda a sua confiança em Deus? Eu confio nele, mas a hora que as coisas nos apertam, as dificuldades, incertezas, inseguranças, como que é a sua confiança no Senhor? Deus se esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém, viu? Deus está longe de mim, nunca esteve longe de mim. Sou eu que fico longe dele. Não tenha dúvida nenhuma. Toda Bíblia Sagrada é a história do amor de Deus, da relação de Deus com nossa humanidade, Deus que se faz companheiro. Portanto, esse leproso nos dá a grande lição. E a lepra, que uma doença que ainda existe hoje, mas que não é mais um problema para nós, que podemos conviver com quem tem essa doença sem problema nenhum. Não era assim no tempo de Jesus. E além da exclusão, o doente, o leproso, era tido como castigado por Deus. E diante da lei judaica, ele tinha que sair gritando por aí, impuro, 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 para ninguém se aproximar dele. Olha que coisa horrível. Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Aquele leproso então nos dá a grande lição da confiança em nosso Senhor, mas também como aquele que rompe todas as barreiras sociais, religiosas. Às vezes encontramos barreiras religiosas entre nós. Quando a gente não acolhe o irmão, não é mesmo? Quando a gente não acolhe quem nos procura,
Poucos dias atrás escutei alguém dizendo para uma pessoa da comunidade: você não é digna deste ministério. Isso é simplesmente horrível, saindo da boca de quem pertence a uma comunidade. Quem é que tem o direito de dizer isso? Ninguém. Eu posso dizer para o outro: olha, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos para você crescer. Mas junto com você, eu com você, você comigo. Isso é exclusão. Salvação não é exclusão. A sociedade que exclui não é de Deus. A sociedade que comete injustiça não é de Deus. Porque salvação é inclusão. E Jesus nos dá esse exemplo de modo muito claro. Ele confia na vontade amorosa de Deus. E Jesus diz para ele tão simplesmente: se queres. E Jesus vai dizer: eu quero, então fique curado. E Jesus toca no leproso, outro gesto revolucionário na atitude de Jesus. Jesus é revolucionário, aquele que muda o coração das pessoas. Se eu creio num Jesus suave, que não se preocupa com nada, a gente tem que mudar esse sentimento, porque Jesus é aquele que toca e me faz mudar. E não é achar que eu devo mudar, não é mesmo? Tem gente que está achando as coisas há 40, 50 anos e não muda. Por quê? Porque está achando, não deixou Deus tocar de fato no coração. Aqui no Evangelho, o tocar é terrível. Porque na concepção judaica é bem isto: o puro que toca o impuro, o leproso era tido como impuro, ele também torna-se impuro, né? Então eu não posso me misturar com os pecadores, porque eu sou tão santo, tão santa, não posso me misturar com os outros, porque aí eu vou me tornar pecador, pecadora também, é o mesmo sentido. E Jesus toca no leproso e o cura, porque Jesus está ensinando para nós, como ensinou para aqueles que o interrogavam e o rejeitavam nas suas atitudes, não é mesmo? Ele vai dizer assim: olha, não é o impuro que contamina o puro, é o puro que, entre aspas, contamina o impuro. Não é o impuro que deixa o puro impuro, mas ao contrário, o puro purifica o impuro. Nós temos então, muitas vezes, na nossa sociedade, o medo de tocar, para libertar, para dar a vida, porque temos medo de mudar para o bem. E às vezes a gente vê a dignidade das pessoas ferida, e não fazemos nada. Vemos cometer injustiças, ficamos omissos. Temos medo de ser solidários, medo de ser fraternos. Ah, essa igreja aí não é a minha igreja. Esse Papa não me representa. Um dia eu falei para uma mulher: não representa mesmo, você é muito feia. É representante de Jesus, é vigário de Cristo, e nós somos chamados para ser irmão. Então, por favor, a missão do cristão é tocar nas feridas do nosso tempo de hoje. E para quê? Para tornar o povo digno
de Deus. O Evangelho está em nossas mãos. O Evangelho ensina isto. O Evangelho pede isto. E como cristão batizado, o Evangelho me faz ser isto. Sou outra coisa, a escolha é minha. O problema é meu, não é de Deus. Chega de coisas esquisitas na igreja, principalmente a falta de querer ser irmão do outro e trabalhar para a inclusão e não para a exclusão, porque salvação é inclusão, é acolher o outro, fazer o outro ser irmão. Claro, a vida exige determinação, mas nós temos que ter muito claro dentro de nós a força do Evangelho. O que desfigura, nos tira a vida. O que nos oprime, nos tira a dignidade. E o Senhor veio para nos libertar. A misericórdia de Deus restitui a misericórdia para todo e qualquer ser humano que tem o coração aberto para Ele de verdade, como este leproso de que nos fala Mateus no Evangelho de hoje. Maria Santíssima, ajudai-nos a curar nossas feridas, nossas lepras e nossos dias que renegam a inclusão e o amor a vosso Filho. Tocai o nosso coração, ó Mãe, para que sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus como vós o fostes. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.